Boa tarde, meu irmão. Prazer ter você aqui conosco para estudarmos juntos a palavra do Senhor. E vamos dar continuidade dentro do nosso estudo no livro de Atos. E para hoje nós estudaremos Atos capítulo 2, do versículo 16 ao 21. Lembrando aí da nossa continuidade, e nós estamos vendo aqui o início e o nascimento da igreja. A igreja nasceu no dia de Pentecostes e aqueles irmãos que estavam reunidos em Jerusalém começaram a falar em outras línguas, línguas idiomáticas, o que chamou a atenção do povo que estava naquela festa, na festa do Pentecoste em Jerusalém. E todos eles começaram a ouvir das grandezas de Deus através dos primeiros discípulos, que então receberam ali o Espírito Santo na descida do Pentecostes. E daí então, logo depois desse cenário, Pedro toma a palavra, já que a atenção de todos estavam voltados para aquele grupo. Pedro então toma a palavra e começa assim o seu discurso. Ele iniciou seu discurso explicando que o que aqueles homens estavam fazendo ou vivenciando não era resultado de vinho, não era resultado de bebida, não era resultado deles estarem bêbados, mas era resultado do Espírito Santo. Então, nós adentraremos hoje mais especificamente no discurso de Pedro. E nesse discurso nós analisaremos o início dele, o versículo 16 ao 21. Então eu quero ler esse trecho para os irmãos que dizem assim. Pedro falando: "Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo." Então esse aqui é o trecho do nosso objetivo, é o nosso alvo de estudo da nossa live de hoje. Meus irmãos, Pedro então ele toma a palavra e ele começa a sua pregação, o seu sermão. E é interessante notar que Pedro ele já vai direto basear aquele acontecimento nas Escrituras. Aquele evento que eles estavam presenciando, aquele evento que estava acontecendo no dia de Pentecostes, o nascimento da igreja, Pedro então olha para as Escrituras e diz: olha, o que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel já tinha profetizado, e é isso que nós estamos vendo, é isso que nós estamos vivenciando. Caso você tenha curiosidade na sua casa, Pedro, aqui ele estava citando Joel, capítulo 2, dos versículos 28 ao 32. Então é esse trecho do Antigo Testamento que Pedro estava aqui então jogando para o povo, estava aqui então salientando para o povo. E nós vamos observar algumas coisas aqui, meus irmãos, dentro desse texto, dentro desse contexto. Primeira coisa que nós devemos observar é que Pedro, quando ele tomou a palavra, quando começou o seu sermão, quando começou a sua pregação, falando para todos aqueles que estavam ali, ele não estava falando em línguas. Perceba muito bem, ele não estava falando em línguas. Ele estava falando no idioma normal, ele estava usando o aramaico para falar com os judeus que estavam ali. Ele estava usando o aramaico para falar com os prosélitos que estavam ali também. Estrangeiros, né, que abraçaram, prosélitos eram os estrangeiros que abraçaram a religião judaica. Estavam ali por causa da festa, por causa do evento da festa. Então todos eles conheciam o aramaico e era nessa língua normal a que Pedro falava, que ele também estava falando, se comunicando. Ele não estava falando numa língua, note muito bem, não fique imaginando que Pedro estava falando e Deus estava fazendo milagres nos ouvidos dos ouvintes para que eles pudessem compreender o que Pedro falava na sua própria língua materna. Não era isso. Todos aqui agora, neste momento, estavam compreendendo o aramaico.
todos estavam entendendo o aramaico. Então, note, o que nós temos aqui em Atos capítulo 2 sobre o dom de línguas era naquele momento, quando eles receberam o Espírito Santo e aqueles discípulos que estavam reunidos naquele cenáculo, recebendo o Espírito Santo, eles falaram em línguas. Mas quando Pedro tomou a palavra, quando Pedro foi pregar, ele estava falando no aramaico. Ele não estava, vamos dizer assim, usando o dom de línguas. Não estava. E todos estavam compreendendo, já que todos conheciam a língua comum, que era o aramaico. Então isso aqui é algo para a gente salientar. Uma outra coisa é que Pedro, então, no início do seu sermão, ele arremete ao Antigo Testamento. Então ele vai citar Joel, capítulo 2, dos versículos 28 ao 32, jogando para o povo que está se falando aqui de um cumprimento de uma profecia. E é interessante nós notarmos, meus irmãos, que essa profecia que Pedro citou, essa profecia que está em Joel, ela é uma profecia com duplo cumprimento. Duplo cumprimento. Olha só que interessante. Nem tudo o que Pedro citou aconteceu neste momento. Nem tudo que Pedro leu ou citou de Joel estava acontecendo ali no dia de Pentecostes. E a gente vai perceber que existe um duplo cumprimento nesta profecia que Pedro estava citando. Uma parte dessa profecia, sim, se cumpriu, estava se cumprindo ali no nascimento da igreja. Mas uma outra parte não era para aquele momento, era futurístico. E é isso que eu quero notar com os irmãos aqui. Qual foi a parte da profecia que estava se cumprindo ali nos dias do nascimento da igreja? São os versículos 16 a 18, aqui de Atos capítulo 2. Olha só então, mais uma vez eu quero ler Atos capítulo 2, do 16 ao 18, e esse trecho estava se cumprindo então naquele exato momento. Diz assim, 16 ao 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, até aqui, meus irmãos, esse contexto de sonhar, ter visões, profecia, falar das grandezas de Deus, isso estava se cumprindo aqui, no início do nascimento da igreja. Esses dias seriam, então, evidentes esses sinais que estariam se cumprindo. Então, note que essa parte da profecia se cumpriu. Mas uma outra parte, a continuação, que Pedro citou, não se cumpriu nesse momento. E a gente vai perceber que ela é futurística. Por isso que eu falei que é uma profecia só, mas com um duplo cumprimento. Uma profecia só, mas vai se cumprir em etapas diferentes. O que vai se cumprir no futuro, o que ainda não se cumpriu, evidentemente para nós, são os versículos 19 e o versículo 20, que dizem assim: E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então isso, meu irmão, isso aqui que ele está citando, não aconteceu no dia de Pentecostes. Eles não viram ali sinais no céu, e sinais na terra, sinais miraculosos, coisas extraordinárias, aparecendo sangue, fogo, vapor de fumaça. Eles não viram o sol se escurecendo, a lua ficando vermelha como sangue. Nada disso aconteceu naquele momento. Por quê? Essa parte da profecia é algo futurístico. Então note que a profecia é uma só, mas ela tem duplo cumprimento. Isso acontece em muitas profecias do Antigo Testamento. Imagine uma ilustração aí. É como se fosse um arqueiro, ele pega o seu arco, e no seu arco ele pega 2 flechas. E numa tacada só, ele estica o seu arco e solta as 2 flechas de uma vez. A tacada foi uma, só que saíram 2 flechas. Uma caiu mais perto, a outra foi mais distante e cravou mais para frente. Então note, a tacada foi uma, mas saíram 2 flechas. Uma mais próxima e a outra caiu mais distante. É assim que acontece no caso dessa profecia. A profecia é apenas uma, mas tem duplo cumprimento.
uma parte, uma flecha, caiu agora, no dia de Pentecostes, estava se cumprindo ali. Mas a outra flecha, a outra parte da profecia, é algo mais para frente, é algo posterior, algo futuro, que então é essa parte que nós temos aí mais escatológica. E os irmãos que nos acompanham em nossas lives sabem que nós recentemente estudamos aí sobre escatologia, temos uma série falando sobre escatologia, e esse trecho, esse texto que nós estamos lendo, se encaixa evidentemente nas profecias escatológicas. Então note, meus irmãos, que o que Pedro está citando aqui também é algo que ainda irá se cumprir, não se aplica para o dia de Pentecostes. Essa outra parte, ou melhor dizendo, essa outra flecha que foi mais adiante, ela não se aplica para o dia de Pentecostes, ela se aplica apenas para os eventos futuros. Então aqui está falando sobre alguns sinais antes que venha o glorioso dia do Senhor. Alguns sinais que irão acontecer antes que venha o glorioso dia do Senhor. O que seria esse glorioso dia do Senhor? Esse glorioso dia do Senhor não é o arrebatamento. Esse glorioso dia do Senhor é a segunda vinda de Cristo, porque os sinais antecedem a segunda vinda de Cristo. Nós não temos na Bíblia nenhum sinal que antecede para avisar que o arrebatamento está perto para acontecer. Não. Até porque o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Nós não temos na Bíblia sendo dito para nós que é necessário que tenha sinais predizendo o arrebatamento que vai acontecer. Não, nós não temos. Agora nós temos na Bíblia dizendo que existem sinais que vão anteceder a segunda vinda de Cristo. Então, esses sinais aqui, do sol se escurecer, da lua se transformar em sangue, sinais no céu, sinais na terra, fogo, fumaça, sinais miraculosos, eles vão acontecer antecedendo o glorioso dia do Senhor, que é a segunda vinda de Cristo. Então os irmãos conhecedores da escatologia sabem como que será a sequência dos eventos escatológicos. Primeiro nós temos um evento iminente, que é o arrebatamento, que acontece sem sinais, que acontece sem aviso, que pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento acontecendo, segue-se então o período da tribulação. E é nesse período que os sinais estarão acontecendo. Então é nesse período que nós veremos sinais nos céus e sinais na terra também. Coisas maravilhosas, coisas grandiosas acontecendo, sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas. Todos esses sinais estão dando um aviso prévio de que a vinda de Cristo está próxima, de que a vinda de Cristo está se aproximando. Então, o glorioso dia do Senhor que Pedro está relatando aqui, citando Joel, está se referindo à segunda vinda de Cristo Jesus. Então, note que nós temos uma única profecia, mas com duplo cumprimento, tá bom? Então isso é bom para que a gente saliente, para que você não fique confuso. Ah, mas aqui nesse texto não diz que o sol se escureceu, não diz que a lua ficou em sangue, não diz que as estrelas caíram, não diz que teve coisas extraordinárias. E de fato, meus irmãos, não aconteceu nada disso no dia de Pentecostes. É porque essa parte da profecia é algo futurístico, não se aplica para o dia de Pentecostes, e eu também não posso ficar alegorizando essa parte para tentar encaixar no dia de Pentecostes. Então, um arqueiro só, com um único arco, numa única tacada, atira duas flechas, uma mais próxima e outra mais distante. É assim que acontece com muitas profecias do Antigo Testamento, falando uma profecia só, um texto só, mas falando de dois eventos diferentes. Para a gente terminar, olha só o versículo 21, que diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. E aqui nós temos uma palavra maravilhosa que Pedro, também citando Joel, ele mostra para nós a salvação oferecida para todas as pessoas. E essa palavra, meus irmãos, essa palavra é para todas as eras. Esta frase aqui é para todas as eras. A salvação vem unicamente do Senhor e a pessoa basta apenas invocar o nome do Senhor. Ela só precisa arrepender dos seus pecados e crer no sacrifício de Cristo. Tanto as pessoas do Antigo Testamento quanto as pessoas do Novo Testamento, as pessoas que viveram após
Cristo Jesus, elas serão salvas ao invocarem o nome de Jesus Cristo. Porque o único nome dado entre os homens para que nós possamos ser salvos é o nome de Jesus Cristo. Então note, as pessoas que viviam antes da vinda de Jesus, antes da sua primeira vinda, elas eram salvas depositando a sua fé em Jesus, depositando a sua fé no Messias que viria. A diferença é que quem vivia no Antigo Testamento, eles tinham uma fé que olhava para frente, para o Messias que ainda viria, para o Messias que resolveria o problema do pecado. Já nós, que vivemos após a Cristo Jesus, a nossa fé olha para trás, no Messias que já veio, no Messias que já morreu na cruz, no Messias que já resolveu o problema do nosso pecado. Então, a fé converge em Jesus Cristo. Ele é o objeto central da nossa fé, tanto daqueles que viviam no Antigo Testamento, quanto daqueles que vivem após a primeira vinda de Jesus Cristo, que seria o nosso caso. A nossa fé aponta para a centralidade da história, que é a pessoa e a figura de Jesus Cristo. Ele é Deus, o Messias que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então essa palavra aqui é uma palavra maravilhosa, é uma notícia muito boa. São as boas novas do evangelho que está sendo pregado, que só basta a pessoa invocar o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, este então será salvo. Essa é a notícia boa para você, a notícia boa para o seu vizinho, a notícia boa para as pessoas que ainda nascerão aqui. A notícia boa para aqueles que ficarem no período da tribulação. A notícia boa para aqueles que viverem no período do milênio. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, este então será salvo. Sabe qual é a lição que nós tiramos aqui também? A lição que nós tiramos aqui é que Pedro, ele estava baseando a sua mensagem, a sua pregação nas Escrituras. Era nas Escrituras Sagradas que Pedro baseava a sua mensagem. Note que ele não estava inventando coisas. Note que ele não estava criando uma história para enganar as pessoas. Não. Sabe o que ele fez? Ele foi para a Bíblia. Ele recorreu para a Bíblia. E ele estava ali fazendo uma comparação, mostrando, olha, o que a Bíblia está dizendo é o que nós estamos vivenciando hoje. Então, Pedro baseava a sua mensagem, a sua pregação nas Escrituras. Isso é interessante você notar para que você possa saber quais são os tipos de pregadores que eu tenho ouvido na internet. São pessoas que estão pregando e baseando essa mensagem nas Escrituras, ou será que as Escrituras nem estão sendo usadas? Ou se estiver sendo usada, está sendo talvez deturpada, modificada a sua interpretação. Note, Pedro fez uso do Antigo Testamento e Pedro estava mostrando que o Antigo Testamento estava se cumprindo naquele momento. Olha, ao você escutar pregações na internet, você precisa salientar. Será que esta mensagem tem base nas Escrituras? Porque se tiver, beleza, eu aceitarei essa mensagem. Mas se a mensagem é perceptível que não tem base nas Escrituras, é uma mensagem que não está emanando do livro sagrado, então é uma mensagem que eu preciso rejeitar. Ainda que o pregador seja cativante, ainda que o pregador seja alguém que você goste, mas se a mensagem não provém das Escrituras, a mensagem tem que ser rejeitada. Pedro está ensinando como todos os pregadores devem pregar. A pregação tem que vir das Escrituras, emanar das Escrituras. Então aqui nós estudamos até o versículo 21. Vamos dar continuidade nas próximas lives, dando aqui a nossa sequência dentro de Atos capítulo 2. E vamos avançar porque a gente tem muita coisa aí para ver em Atos ainda. Continue nos acompanhando, caso tenha dúvidas, perguntas, pode colocar nos comentários, nós vamos procurar responder. Caso você tenha comentários para acrescentar mais ainda a beleza do estudo, acrescente que vai ser magnífico também aprender com você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de sua família.